É exatamente isso que nós estamos falando há pouco, sobre o problema das minorias. E a gente quer criticar as minorias no sentido de dizer assim, sabe, isso não presta, isso não vale nada. É muito ao contrário, tem tanta riqueza ali que a gente vê um desperdício quando as pessoas ficam perdendo tempo com identitarismo. É um envenenamento do próprio movimento, né? Os grupos, a mesma coisa, porque os grupos é o que o Guattari ele tem várias análises nesse sentido, né? Ele vai fazer uma crítica dos grupos que viram grupelhos, que viram bolhas, né? Isso lá em 75, 76, 77, a Revolução Molecular é uma obra que existe por aí ainda, eu acho que vocês acham em PDF. É uma obra incrível ali, tem vários discursos do Guattari, são entrevistas, encontros, palestras, né? E a revolução molecular chama muita atenção para a análise de grupo, né? Análise de grupo e o perigo que correm os grupos, né? Então, a gente se fechar em bolhas e dizer nós estamos com a verdade, né? É muito ao contrário, é a gente aprender a fazer o bom combate. Como diz o Nietzsche, não é uma boa guerra que, que santifica a guerra, né? Tipo a guerra santa das cruzadas, né? A causa de Deus, né? Então eu posso fazer a guerra porque justifica a guerra porque é por causa de Deus, né? Ele diz a boa causa justifica qualquer guerra, não. A boa guerra justifica qualquer causa. A boa guerra, o bom combate, né? Então, o bom combate é nós temos que aprender a brigar, a combater de modo bonito e não para ficar ressentido, para ficar ofendido, para ficar julgando os outros, né? É para a gente crescer. Dizer assim, cara, a gente pode muito mais. A gente não precisa ficar aí melindrado porque sofreu uma crítica, né? Muito ao contrário, a crítica tem que ser super bem, a gente tem que aprender a lidar. E se ela não nos diz respeito, a gente diz assim, olha, eu não estou vendo aqui onde isso está, mas seria muito interessante eu tentar encontrar aquilo que realmente pode desconstruir algo em mim que está diminuindo ou reduzindo a coisa e abrir o meu horizonte e expandir a vida. Maravilhoso. Então, a crítica ela é ótima para isso. E ela não tem que ser construtiva, quando as pessoas falam, crítica construtiva. Não, a crítica tem que ser destruidora mesmo, porque é esse o papel da crítica, é destruir a tolice, né? A besteira, a bobagem, a gente fica preso em tolices, né? Fica discutindo palavras, né? Esses dias aí eu vi alguém, né, discutindo, sei lá, uma palavra e fica preso, mas espera aí, é a palavra, é o conceito, pode estar sendo nomeado de modo que essa palavra leva a um mal-entendido? Bom, dá para a gente fazer uma crítica, então, ó, podemos nomear diferente? Tá bom, de repente sim, né? Mas não ficar brigando com palavra. Porque a palavra não é o pensamento, ela pode exprimir o pensamento. O pensamento pode se materializar através de um sentido que, né, aquilo que o Spinoza faz quando vai escrever a Ética. Ele diz, por isso eu entendo aquilo e aquilo, aquele outro. Por aquele outro eu entendo aqui isso, isso, isso. Ele vai lá e diz o que ele está entendendo por aqui. Para não, olha, vamos entender o que é causa de si, o que é substância, o que é atributo. Por atributo eu entendo isso, por substância eu entendo. Então, quando eu falar em substância, é isso que eu estou entendendo. Entendeu? Eu não estou entendendo substância como substância divina, como substância espiritual, como substância corporal, que é o que o Descartes entende. Eu não entendo substância como Aristóteles entende, substâncias individuais e substâncias lógicas universais. Não é assim que eu entendo substância. Substância, para mim, é única. E ela é aquilo que existe em si, que só pode ser por si mesmo concebida, que é causa de si. Então ele vai lá e diz tudo que ele entende por substância. Então, quando Spinoza vai falar de substância, eu não vou tretar com ele com outro sentido de substância. Ele está entendendo isso. Então, eu posso até ir lá dizer assim, mas aqui existe um problema. Eu posso colocar um outro vetor ali, problematizar. Então, é muito importante a gente deixar de tretar com palavras e com imagens, né?
Porque às vezes a gente está falando de uma coisa, expressando de outro jeito, e você, como o Spinoza disse, para mim era muito claro o pensamento de, né, que eu ouvi falar de que o vizinho falou que, não, que o terreno voou para a galinha do vizinho. Não foi a galinha que voou para o terreno do vizinho. Mas, lógico, está muito claro que foi a galinha, que não foi o terreno, né? Mas ele se expressou de modo, né? Ele só trocou a palavra. Então, né, ter um pouco de boa vontade e tentar entrar no pensamento e não ficar tretando com palavra, isso é uma coisa importante para a gente fazer. Eu vejo muito isso aí. Então a gente não sabe brigar. A gente fica discutindo. E muitas vezes é uma tagarelice porque a gente não tem nada a dizer. E porque a gente precisa aparecer, a gente precisa existir de alguma maneira. Veja, eu existo, olha, eu estou aqui e estou pensando com você. Legal, é bom. Então vamos pensar mesmo, né? E não ficar né, nesse processo infinito. O Guattari tinha uma fórmula ótima. Ele dizia assim, quando chegava alguém para tretar, mas eu discordo disso, blá, 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 blá. Quando ele via que a coisa estava indo para outro caminho, ele dizia, de acordo com você, vamos passar a outra questão. Não, não perde tempo com bate-boca, sabe? Então, é uma sabedoria nossa. Então, aprender a brigar é muito legal. A briga é interessante, mas a briga que exerce essa crueldade amorosa e não a briga odienta, que cria panelinhas, que cria inimizades, que aí, né, enfim. E a gente aprende com o tempo, né? Quando a gente é muito jovem, a gente é muito inflamado, né? Eu sou inflamado até hoje, mas eu sou inflamado de modo mais sereno, né? Então, a serenidade é uma conquista também. Com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, muito acuado, muito ameaçado, se sente ameaçado. Faz parte da paranoia produzida socialmente. A gente está fragilizado, né? E a gente tem que gritar, já que ninguém escuta. A gente tem que dizer, não, é assim, não é assado, né? Mas muitas vezes vira um sectarismo, né? Ainda que você não seja sectário, pode parecer um sectarismo. Então, é preciso inventar um charme, né, para a briga, né? Uma briga charmosa, né? Uma briga com estilo.